Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Clube do LCA. Thiago Serafim falando aqui, o host responsável pela Hub Clube do LCA. Eu espero que vocês estejam gostando do retorno do clube, afinal de contas é um tempo que eu deposito para poder entregar conteúdo para vocês. Eu fico muito feliz com o retorno de algumas pessoas, seja no WhatsApp, seja pessoalmente, seja através do Instagram do Clube do LCA, de ter realmente esse feedback e saber que a gente está podendo agregar conteúdo a vocês. Seja você um paciente, seja você um atleta que está passando pela reconstrução do LCA, ou seja você um profissional da área que procura se desenvolver cada vez mais dentro do seu trabalho, dentro da sua rotina, da sua carreira. Afinal de contas, já são alguns alunos dentro da mentoria do Clube do LCA e já são alguns pacientes também dentro do programa do Clube Rehab. Em breve, talvez eu traga aqui alguns deles para entrevista, para a gente fazer uma troca, para que a gente consiga entregar algum conteúdo nesse sentido através de alguma collab. Então, se você ainda não segue o Clube do LCA no Instagram, siga a gente. Afinal de contas, eu já falei aqui, esse segundo semestre de 26, e eu sei que a gente já está no mês de agosto, esse segundo semestre de 26 tem bastante coisa pela frente. Siga a gente no Clube do LCA, siga também na sua plataforma de áudio que você está ouvindo esse podcast, ou no nosso canal no YouTube também, vou deixar o link na descrição do episódio. Hoje eu quero falar sobre um tema que, faz tempo que eu não vejo um debate muito acirrado sobre início de cadeia cinética aberta após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então, eu vou deixar aqui como se fosse uma pergunta, Quando iniciar exercício em cadeia cinética aberta no pós-operatório de LCA? Existem alguns temas que geram polêmica, que geram debate, e esse é um deles. Como eu citei, faz tempo que eu não vejo uma polêmica tão grande sobre o assunto. Talvez o que eu traga aqui seja uma espécie de consenso através dos debates que são feitos, da literatura atual, e vou deixar no final também como eu gosto de iniciar esse tipo de conduta no pós-operatório de ligamento cruzado anterior. Existem aquelas perguntas, pode fazer cadeia aberta após a reconstrução? Não pode? Aumenta a translação da tíbia? Gera uma sobrecarga no enxerto? Quando que dá para a gente iniciar? Então, se você trabalha com LCA, provavelmente já ouviu opiniões completamente diferentes sobre o assunto, e hoje eu quero discutir justamente isso. Quando faz sentido iniciar exercício em cadeia cinética aberta no pós-operatório de LCA? O que a literatura mostra sobre o assunto atualmente? Primeiro, a gente vai entender o que é cadeia cinética aberta, Principalmente para você que está ouvindo esse conteúdo e não é da área, Poxa, o que é isso, O que é essa CCA que está aí no título? Cadeia cinética aberta, de maneira geral, são exercícios livres e geralmente uniarticulares. Dentro do pós-operatório de joelho, o que a gente considera ali para a articulação do joelho exercício em cadeia cinética aberta são os exercícios para o quadríceps e para os flexores do joelho, para os isquiotibiais, a parte posterior de coxa. Ou seja, se você faz academia, já foi em alguma academia, é a cadeira flexora, é a mesa flexora e a cadeira extensora. A cadeira extensora é o que gera um pouco mais de debate sobre o assunto e é sobre ela, principalmente, que eu vou me basear. Afinal de contas, a flexora é um pouco mais tranquilo de ser trabalhado nesse sentido. Então, só para situar todo mundo que está ouvindo esse podcast, quando eu falo de cadeia cinética aberta, eu estou falando de extensão de joelho e flexão do joelho. Ou seja, eu estou falando de cadeira extensora, cadeira flexora e mesa flexora também. E por que esse tipo de assunto virou uma certa polêmica, Vamos entrar um pouco no contexto histórico aqui, Existe uma certa preocupação biomecânica a respeito da cadeia cinética aberta. Isso por quê? Porque o final do movimento, ou seja, quando você está fazendo a extensão completa do joelho, a gente tem, nesse momento, um aumento na tensão sobre o enxerto. A gente tem, nesse momento, uma maior translação anterior da tíbia. Então, é como se a sua tíbia, o osso da perna, ele deslizasse um pouco mais para frente nesse final de movimento. Principalmente nessa extensão final de movimento, quando a gente considera ali os últimos 30 graus. E aí existe uma certa consequência disso, Durante muitos anos, isso fez com que muita gente proibisse extensão de joelho, proibisse cadeia cinética aberta no pós-operatório. E eu, confesso para vocês, já fui um indivíduo que pensei, dá para reabilitar LCA sem fazer cadeia cinética aberta? Eu acho que dá. Eu sempre pensei muito dessa forma, mas vamos lá, eu preciso fazer uma
transição aqui sobre esse assunto. O problema era que eu acabava protegendo demais o enxerto, né? Tinha ali uma cautela muito grande. E essa proteção exacerbada faz com que o meu quadríceps muitas vezes deixasse de ganhar mais força. Então é como se eu pudesse trabalhar um pouco mais de força no quadríceps, mas não fazia isso por um certo receio. Existe um grande problema no déficit de quadríceps, né? Quando a gente pensa na importância geral do quadríceps sobre o pós-operatório de joelho, o quadríceps contribui para alguns pontos: absorção de carga, desaceleração, salto, corrida, estabilidade dinâmica de membro inferior e, claro, a capacidade de produzir força sobre a articulação. E aí eu preciso trazer um dado para vocês, né? Existe um déficit persistente que fica por meses, cara. Pode durar até anos em relação ao quadríceps, que está muito ligado, né? Se eu tenho menos força de quadríceps, eu vou ter uma função reduzida, eu vou ter um pior desempenho no retorno ao esporte e vou ter também, consequentemente, um maior risco de uma nova lesão. Posso até trazer um relato aqui para vocês, né? Ontem à noite, estou gravando isso aqui na sexta-feira, no sábado. Ontem à noite, sexta-feira, eu fiz uma consulta online com um paciente no interior da Bahia. E é um paciente que está no 9º para o 10º mês de pós-operatório, mas devido à sua fraqueza de quadríceps, ele tem uma função muito reduzida. Ele não consegue ainda descer uma escada, ele não consegue correr, então está muito aquém de quanto deveria estar pelo período pós-operatório. E isso se dá muito pela fraqueza do quadríceps dele. Então essa capacidade de descer uma escada nada mais é do que uma desaceleração, nada mais é do que um mecanismo excêntrico gerado pelo quadríceps. Ele faz um mecanismo muito baixo, ele faz pouca flexão no joelho, ele não tem força no quadríceps para sustentar. Então, o quadríceps talvez seja uma das maiores vítimas do pós-operatório de ligamento cruzado anterior, visto principalmente sobre a inibição iatrogênica, né, que eu já falei algumas vezes aqui em alguns episódios do clube. E o que a literatura atual mostra pra gente, tá? Vamos lá. A literatura mais recente começou a mostrar o quê? Que essa discussão talvez não seja fazer ou não fazer cadeia cinética aberta. Mas, na verdade, ela traz pra gente o seguinte: como fazer, quando fazer, com qual amplitude, com qual carga. Então, aqui vão alguns pontos importantes, tá? A carga, ela é importante, a amplitude é importante, a fase da recuperação importa e o tipo de enxerto também importa. Eu vou explicar aqui de forma prática, tá? A maior tensão sobre o enxerto ocorre entre 40 e 0 graus de extensão do joelho. Ou seja, quando você faz uma cadeira extensora, é naquele final do movimento. Principalmente os últimos 30 graus, na verdade. Então existe uma estratégia comum aqui, que é o seguinte: cara, eu preciso começar em amplitudes que fiquem longe desse grau de movimento. E vou fazendo aos poucos uma progressão gradual, com controle de carga, obviamente. Então, a minha forma de iniciar não vai ser iniciando nessa fase final de extensão do joelho. Pelo contrário, vou iniciar com uma flexão do joelho maior. Tá, Thiago? Então, quando iniciar de fato? Vamos lá. Hoje, muitos protocolos, eles iniciam cadeia aberta relativamente cedo. Principalmente com carga mais baixa, obviamente, não vou expor uma articulação lá com 4, 5, 6 semanas a uma carga altíssima. Carga baixa, amplitude controlada e, claro, é importante monitorar os sintomas. O paciente está fazendo o movimento, consegue fazer, mas está sentindo muita dor, precisa ter alguns cuidados nesse sentido, tá? E, claro, é importante também eu entender que, cara, o teu quadríceps tem que estar com uma boa ativação mínima, ausência de edema e uma boa ativação para fazer esse movimento. O problema, né, na verdade, talvez nunca tenha sido a cadeia aberta em si, mas essa exposição inadequada, né? E confesso para vocês que em alguns momentos eu já errei também, já pequei. Fiquei muito fechado a protocolos, né? Já tem que iniciar aqui com 4 a 6 semanas. Vou começar agora. Mas, às vezes, o paciente, o atleta, não estava pronto. Então, a gente precisa fazer o quê? Precisa isolar algumas coisas, tá? Primeiro, fugir de discussões que sejam extremas. De um lado, né, a cadeia aberta vai destruir o enxerto, né? Vai deixar o enxerto frouxo, vai causar uma necrose maior no enxerto. E do outro lado, pode fazer cadeia aberta a qualquer custo, tá? Em qualquer fase. Não é bem assim. Precisa pensar no momento biológico desse enxerto, né? Na fase de necrose, a fase proliferativa e depois na fase de maturação dele, para que a gente tenha uma carga adequada, uma tolerância também. A biomecânica isolada, ela não deve ser a única variável definindo a reabilitação. A gente precisa entender a individualidade desse paciente.
Mas vamos ser sinceros aqui, né? Talvez você esteja ouvindo esse podcast e você é um profissional que recebe pacientes no dia 1 pós-operatório. No dia seguinte, você já trata no hospital e você consegue ter um acompanhamento muito melhor com esse indivíduo. Mas a realidade da maioria das pessoas, dos profissionais, é não receber esse paciente no dia 1. Receber esse paciente 15 dias depois, 3 semanas depois, 1 mês depois, 3 meses depois, por incrível que pareça. Compartilho aqui da minha rotina. Eu recebo alguns pacientes 3, 4 meses pós-operatórios. Por quê? Os caras começam a tratar no plano de saúde e depois resolvem ir para um serviço mais especializado. E aí esse paciente chega aqui com vários déficits, sem conseguir, às vezes, estender esse joelho direito. Com edema, com baixa ativação de quadríceps, o tempo não vai ser o principal norte para eu basear essa conduta. Mas vamos lá, se eu pensar só no tempo, eu posso iniciar ali a partir de 4 a 6 semanas, tranquilo. Mas é claro, baixa carga, posso começar com resistência elástica e aos poucos eu vou evoluindo. Posso resolver iniciar em isometria, ou seja, sustentação ali da posição. Posso resolver iniciar com um ângulo reduzido, então vou reiniciar às vezes de 90 até 45 graus. Mas eu vou trazer como eu gosto de fazer na minha prática clínica. E até postei recentemente lá no Instagram do Clube do LCA, se eu recebo um paciente desde o início ou nas primeiras semanas, na 6ª semana eu gosto de iniciar a cadeia cinética aberta. E eu começo muitas vezes com resistência manual, só para esse indivíduo perceber como que é, só para a gente, aliás, perceber como é a contração dele. E também para ele se sentir mais confiante de estender o joelho. Porque eu falo para ele, eu deixo claro que, olha, esse movimento aqui é um movimento que agora a gente pode fazer. No início, não dava. Por isso que estávamos fazendo fortalecimento de quadríceps, levantando a perna inteira. Então, eu gosto, na 6ª semana, de introduzir isometrias em 90 graus de flexão. Aí eu vou fazendo isso e periodizando ali com o tempo, com carga, com mais intensidade de execução, com intervalos mais reduzidos. E na 8ª semana, eu gosto de colocar de 90 até 45 graus. E entre a 8ª semana e a 12ª semana, eu vou progredindo nas isometrias. Eu vou, às vezes, jogando a isometria um pouco mais para cima, com mais intensidade, com mais carga, mais tempo de sustentação. E claro, alguns pacientes eu gosto de variar nesse ângulo também. Só que, convenhamos, é um ângulo curto, né, para realizar um movimento que às vezes não vale a pena. Eu prefiro realmente ficar nas isometrias que eu consigo jogar mais intensidade na intenção de progressão de carga desse paciente. E claro, na 12ª semana, eu libero totalmente a amplitude. E eu gosto, né, de iniciar com cargas menores, fazer esse paciente ganhar confiança na execução total de movimento. E isso não quer dizer que depois da 12ª semana eu deixe de lado as isometrias. Eu gosto muito de trabalhar com isometria. Não só cadeia cinética aberta, mas cadeia cinética fechada também. Muitos exercícios eu mantenho as isometrias por algum período. Na graduação eu lembro, né, a gente tinha muita ideia de que os professores ensinavam, né, a isometria só na fase final de reabilitação, depois é exercício isotônico e vai para fazer progressão. Não, gente, dá para encaixar muito bem isometrias com os objetivos diferentes, ganho de resistência, ganho de força. Então a gente precisa entender e saber utilizar esses estímulos corretos, nos momentos corretos, para que a gente consiga evoluir bem com os pacientes. Bom, para a gente fechar hoje aqui, né, eu queria deixar um recado que talvez a grande evolução na reabilitação do LCA não seja entender, né, que o corpo não responde apenas à presença do exercício ou não, mas a forma como ele é dosado, como ele é empregado, como ele é introduzido na reabilitação. Isso faz muita diferença. E, novamente, não é apenas o critério tempo. Preciso ter critérios mais objetivos para poder introduzir a cadeia cinética aberta. No meu caso, a ausência de edema, extensão completa de joelho e boa ativação de quadríceps. E, claro, uma dor que seja tolerável durante a execução do exercício. Hoje, né, a tendência ela é cada vez mais clara. Cadeia cinética aberta pode fazer sim pós-reconstrução do LCA, não só pode, como deve, tá? E a gente precisa entender que existe uma progressão, um controle, individualidade e um raciocínio clínico nesse assunto. Bom, se você gostou desse episódio, compartilha com alguém da fisioterapia esportiva, da reabilitação, seu médico, seu personal, seu treinador, o seu fisioterapeuta, para que todos possam falar a mesma língua. Manda também para o seu amigo que está reabilitando o LCA, para ele entender em que fase que ele está e se ele fez a progressão desse tipo de exercício da forma correta.
Novamente, preciso deixar o recado, não deixe de seguir o Clube do LCA no Instagram, de seguir o Clube do LCA, o podcast Clube do LCA, a plataforma de áudio que você está ouvindo, e também o nosso canal no YouTube. Nos vemos no próximo vídeo, numa próxima aula. Tchau, tchau.